Olá, caríssimos estudantes da segunda série. Nesse vídeo, vamos falar sobre texto dissertativo argumentativo. Oi, Jéssica querida, tudo bem? Bora lá trabalhar sobre texto dissertativo argumentativo? No alvo, os nossos objetivos. Ler trechos de um texto argumentativo e identificar a tese defendida nele. Diferenciar assunto, tema e tese, reconhecendo a tese e os argumentos em um texto e estabelecendo relações entre eles. O que acontecerá, pense comigo, questão na tela. O que acontecerá se o país não tomar medidas necessárias para promover um objetivo como a redução da pobreza? O que vai acontecer, gente? Já pararam para pensar nisso? E mais, que propostas você apresentaria para promover isso, né? Ou seja, a redução da pobreza. Teriam viabilidade, ou seja, seriam viáveis, daria para fazer? Aqui uma imagem, né, na nossa iconografia. Quando nós falamos de pobreza, nós estamos nos referindo a essas terríveis condições mesmo, de falta de moradia, de falta de alimento, de falta de comida na mesa, as condições que a pessoa não tem nem o saneamento básico, né? Então, condições de extrema pobreza. O texto de apoio, a importância da conectividade como direito humano em uma pandemia, do canal tech.com. Então, eu tenho aqui, ó, nos últimos anos, vimos um interesse crescente por parte de vários governos em declarar os serviços da internet como um direito humano. Olha que legal isso. O significado dessa ação muitas vezes passa despercebido por grande parte da população, pois não é possível mensurar o impacto que essa tecnologia tem na vida de cada pessoa. Então, na nossa iconografia aqui, uma homenagem a essa tecnologia nossa do dia a dia, que nos possibilita até estarmos aqui em aula, estudando, aprendendo mais. Continuando a leitura do texto de apoio, ao declarar a internet um direito humano, os governos reconhecem sua importância como plataforma de desenvolvimento e como forma de promover os direitos humanos e uma ferramenta que ajuda a reduzir níveis de pobreza. O autor do texto inicia declarando a internet um direito humano. Os governos reconhecem sua importância como plataforma de desenvolvimento, como forma de promover os direitos humanos e uma ferramenta que ajuda a reduzir os níveis de pobreza. É possível começar um texto argumentativo de outras formas, como um exemplo comparativo, como uma citação de alguma autoridade. Vamos entender melhor aqui os argumentos, então. Argumento 1. De exemplificação. Prof, argumento de exemplificação, sim, usado normalmente para contextualizar. Ó. Na minha casa usamos tal coisa, em meu país tem essa tendência, posso falar assim dando exemplo. No 2, enumeração de fatos, né? Então, para comprovar a relevância daquilo que você está dizendo. No 3, uma comparação, ó, coloquei aqui na iconografia até para você lembrar de mensurar semelhanças e diferenças entre duas ideias apresentadas, por exemplo. Argumento muito bom para você estar usando no teu texto. Argumento de causa e efeito. Será que você observa aqui no meu vídeo, na minha animação, a causa e o efeito? Já brincou disso no dominó? Então, olha só. Apresento nesse modelo, né, as razões e em seguida as consequências. Então, quando a gente fala de causa e efeito, faça essa associação de ideia. Você vai ter mais facilidade de elaborar o seu argumento. Combinadinho? 5. Autoridade. Baseia-se nas afirmações de quem? De uma fonte confiável, sim. Então, o discurso de autoridade, pessoal, ele vai ter um especialista, alguém que entende daquela área específica. Pode ser também um jornal, uma revista, uma empresa consagrada. No 6, nós chegamos ao argumento de prova concreta. Então, eu coloquei aqui, ó,
um gráfico, por exemplo, e você já nota que é um gráfico de barras e está como? Aumentando. Então, no argumento de prova concreta, é importante o quê? Evidenciar a tese por meio de informações concretas extraídas da realidade. Prof, como se faz isso? Você pode usar um dado estatístico, um fato notório, que seja de domínio público. O dado estatístico, né, de uma fonte confiável, né, não pode inventar dado. No 7, a gente chega ao quê? No senso comum. Você já ouviu falar em senso comum? Senso comum é uma afirmação representada o consenso geral. São mais utilizados quando se quer defender uma opinião que é massificada. Ninguém irá apelar contra, pois é conhecido universalmente, faz parte do senso comum, tá? A atual pandemia global aumentou a importância da internet, pois sua versatilidade permitiu a adaptação de modelos de negócios tradicionais para transformar pelo menos uma parte de sua cadeia de valor em um processo virtual. A adequação da logística, o aumento das transações financeiras e o crescimento do uso de aplicativos bancários são uma pequena amostra de como pessoas de todas as idades tiveram que abraçar a internet como forma de manter um certo grau de normalidade em suas vidas. Atividade 1. Ai, pensei que não ia chegar nunca. Chegamos, olha só. O desenvolvimento. Então, o que eu quero aqui? Ó? Presta atenção na proposta aí. O desenvolvimento é que parte? A parte do corpo do texto, por assim dizer. Então, nele estão os argumentos, justificando um posicionamento e defendendo a tese. Tese, vamos lembrar, é a tua opinião, aquilo que você vai defender sobre o assunto. Então, eu quero que você escolha um colega, tal, selecione aí, e discutam e respondam juntos a seguinte questão. Que tipo de argumentos sustentam a tese até essa parte no texto? Faz aí, eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo. Um colega, você e outros discutiram, viram quais são os argumentos que sustentam a tese? Então vamos gabaritar. Primeiro é o de exemplificação. Então no texto diz: a atual pandemia global aumentou a importância da internet, pois sua versatilidade permitiu a adaptação de modelos de negócios tradicionais para transformar pelo menos uma parte de sua cadeia de valor em produção, processo virtual. Tá ok? A enumeração. Enumeração é a adequação da logística, o aumento de transações financeiras e o crescimento do uso de aplicativos bancários. São apenas uma pequena amostra de como as pessoas de todas as idades tiveram que abraçar a internet como forma de manter um certo grau de normalidade em suas vidas. Continuamos a leitura? Então, paradoxalmente, é essa mesma pandemia que tem destacado a falta de planejamento de muitos governos em questões nevrálgicas, como a disseminação e adoção da internet pelas mais vulneráveis, aqueles que vivem em localidades sem serviço ou por algum motivo enfrentam obstáculos de acessibilidade, variando de custos de serviço ou dispositivo a disponibilidade de pontos de venda mais próximo. Então aqui na iconografia, você pode observar os vários pontos de serviço. Tem até algum aplicativo que você clica e vê qual é a torre, o ponto mais perto de você. Continuando a leitura, nós temos todos os problemas tradicionalmente resolvidos ou que estão sendo resolvidos por meio do estabelecimento de um Plano Nacional de Desenvolvimento Digital. Se olharmos para a experiência latino-americana, vemos que um desses elementos-chave em qualquer proposta de conectividade nacional é a transparência. Os planos do governo para impulsionar o crescimento da internet e de outras tecnologias de informação e comunicação, TIC, são tornados públicos. Frequentemente, todas as partes interessadas, leia-se então, sociedade civil e setor privado, são solicitadas a fornecer seus comentários, reações e sugestões sobre os planos do governo. A constante é a mesma. Para que a internet realmente se torne um direito humano, deve haver um plano governamental detalhado que traça os passos a seguir. Para reduzir as diferenças de acesso às TICs nas diferentes localidades do país, você tem que planejar e agir para obter resultados. Um exemplo de como um bom planejamento permite a realização de ações para a promoção de um objetivo é observado nos resultados obtidos por diversos países latino-americanos, que para fazer frente à emergência econômica provocada pela Covid-19. Atividade 2. Vem cá, você está preparado para a atividade 2? Caderno, lápis, borracha, tudo pronto aí para escrever, para conversar? Então vamos ver. A constante é a mesma. Então nesse trecho diz assim: para que a internet realmente se torne um direito humano, deve haver um plano governamental detalhado. Ocorre que tipo de argumentação aí? O que você acha? Faz aí, que eu volto a seguir, gabaritar contigo.
Olá! Estamos novamente aqui. Você conseguiu fazer? Então, olha só, na atividade 2, né? Eu queria saber de você que tipo de argumentação. Então, retomando a leitura, a gente já percebe aqui a grande dica. Qual é? A constante é a mesma. Para que a internet realmente se torne um direito humano, deve haver plano governamental detalhado. Então, causa e efeito. Então, os motivos, as razões e as consequências de um determinado problema. Outro exemplo de argumento, vamos dar uma olhada aqui então no detalhe. Nesse trecho, segundo o estudo Panorama Social da América Latina 2020, publicado em março de 2021 pela Comissão Econômica da América Latina, a CEPAL, a pobreza na América Latina teria aumentado para 33,7% da população regional. Ocorre um argumento de prova concreta, pois evidencia uma tese por meio de informações concretas, extraídas da realidade. Podem ser usados, então, dados estatísticos ou fatos notórios de domínio público. Foi exatamente o que a gente fez aqui, Usamos os dados do Panorama Social, que está publicado, né? Então, tem que ter esse cuidado, tem que estar no domínio público, então uma publicação está. E a gente usou esse outro tipo de argumento. É o argumento de prova concreta. Sugestão de atividade. Está preparado? Muito pouco. Então, vamos ver aqui. O que acontecerá se um país não tomar as medidas necessárias para promover um objetivo como a redução da pobreza? Então, agora você vai acessar o mentimeter.com e criar uma nuvem de palavras coletivamente que responda essa questão. Faz aí, eu volto a seguir, gabaritar contigo.
Voltei. Olha só a proposta da atividade para você conversar, explorar, né, interagir com os colegas. Então, o que acontecerá se um país não tomar as medidas necessárias para promover um objetivo como a redução da pobreza? Esse questionamento deve suscitar a você palavras para você fazer o quê? Criar uma nuvem de palavras, mas qualquer nuvem não. A prof pediu, ó, coletivamente, então em grupo, né? Pode ser o pessoal da sala toda, o pessoal do teu... Como faz isso no passo a passo, prof? Você acessa www.mentimeter.com. Aqui na imagem eu coloquei para você, ó, você pode pôr uma palavra no meio, tem uma ideia, e as outras palavrinhas você vai formatando horizontais, verticais, diagonais, como você preferir. Mas eu te pergunto, que palavras você selecionou? Promover um objetivo como a redução da pobreza. Será que estudo dá para ter aí? Boa! Qual outra? Formação? Boa! Solidariedade? Olha, palavras como essas, né? Você pode colocar aqui, ó, no Mentimeter. Então, promover um objetivo como a redução da pobreza. Estudo, solidariedade. Será que pode ter o quê? Proatividade? Será que pode ser o quê? Impulsionar alguma coisa, né? Então, pense com calma nas palavrinhas e complete a sua atividade. O que aprendemos? Lemos e interpretamos trechos de um texto dissertativo argumentativo sobre o uso da internet como instrumento de democratização. As partes de um texto dissertativo argumentativo se diferenciam e cada um tem uma função. É possível fazer uma produção textual com vários tipos de argumento, e a gente bem viu isso. Estudamos mais de 5 argumentos aqui, né? Dentre eles, os mais usáveis de exemplificação, de autoridade. Neste vídeo, falamos sobre texto dissertativo argumentativo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.